Eu preciso que você entenda de uma vez por todas que o Power BI é uma febre no Brasil e no mundo e vai te ajudar a ser promovido onde você trabalha ou vai trabalhar. Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui a este vídeo. Eu sou o Igor Neres e nesse vídeo aqui eu vou te conceder um tour e durante esse tour eu vou te ajudar a responder perguntas como: o que é o Power BI? Por que usar o Power BI? Por que as empresas adoram Power BI? E por que aprender Power BI vai te ajudar a ser promovido na empresa onde tu trabalha. Beleza? E depois que a gente já tiver respondido todas essas perguntas, eu vou abrir um projeto meu aqui e a gente vai destrinchar tintim por tintim aqui um projeto de Power BI. Vou te mostrar como é que funciona a ferramenta, vou te mostrar como é fácil criar gráficos e dashboards utilizando o Power BI. Então vai ser um vídeo bem legal. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para que você receba aí mensagens do famoso YouTube quando a gente produzir vídeos novos. Beleza? Então vamos para minha tela, chega aqui. Então vamos lá galera, aqui na minha tela que vocês estão vendo é um projeto que eu vou utilizar para poder fazer o nosso tour aqui por dentro do Power BI. Mas antes de a gente começar o nosso tour de fato, eu preciso primeiro te apresentar a ideia aqui do modelo de negócio do Power BI. E para te apresentar essa ideia, vamos separar aqui em 3 perguntas. A primeira, o que é o Power BI? Então vamos lá. O Power BI é uma ferramenta de Self-Service BI. Mas Igor, o que é Self-Service BI? Self-Service BI é um conceito que se assemelha ao conceito de self-service mesmo. Sabe quando você vai no restaurante, que você pega o seu prato, você põe a comida no seu prato, você se serve da maneira que você quer. Então, aqui no mundo do BI, na análise de dados, o Power BI é feito justamente para isso, para que você tenha ali disponível com bastante facilidade diversas ferramentas, para que você tenha facilidade em conectar com dados, você tenha facilidade em atualizar esses dados, você tenha facilidade em criar gráficos das múltiplas maneiras que você desejar e que o seu problema exigir que você crie. Então, esse conceito de Self-Service BI é que define de fato o Power BI e por que também as empresas gostam bastante dessa ferramenta. Beleza? Então, primeira pergunta respondida. Agora você já sabe o que é o Power BI. A segunda, por que usar o Power BI? E para a gente responder essa pergunta, eu vou abrir um documento bem interessante aqui da própria Microsoft, certo? Esse documento aqui, vou colocar aqui na tela para você poder ver junto comigo. O que acontece? Aqui é a página padrão da Microsoft, você consegue acessar ela colocando powerbi.microsoft.com, vai abrir aí no seu gerenciador. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. Você pode vir aqui em visão geral e clicar, ó, por que usar o Power BI? Você vai descer um pouquinho, clica aqui em baixar o relatório, vai abrir esse relatório. O que esse relatório significa, né? O relatório ele mostra uma divisão aqui em 4 quadrantes, que é esse quadrado mágico aqui, né? Que eu chamo de quadrado mágico. E ele coloca aqui em pontos estratégicos desses quadrantes todas as ferramentas de BI do mercado. O que acontece? Hoje em dia tudo são dados. Todas as empresas gastam centenas e milhares de dólares e de reais para poder coletar informações que vão ser utilizadas para poder tomar decisões estratégicas. Então, para as pessoas trabalharem com esses dados, essas empresas tendem a utilizar ferramentas que têm boas qualidades, né? Então, se você for olhar aqui, ó, nesse quadrante de líder de mercado, você vai ver que a Microsoft está disparada aqui na ponta. Um pouco abaixo tem o Tableau, que é bem legal também, eu já usei por um tempo o Tableau. E abaixo tem um Qlik, que eu nunca utilizei, mas fora do Brasil tem bons comentários aí do mercado. Mas você pode perceber que a Microsoft está disparada aqui na frente, é líder do mercado. Então é uma boa justificativa para você poder usar, certo? A gente vai ver aqui algumas outras características do Power BI que também justifica essa pergunta de por que usar o Power BI. Mas o fato é que a Microsoft hoje está disparada na frente e está puxando aí a bandeira de Power BI, de Self-Service BI pelo mundo, beleza? Então vamos para a nossa terceira perguntinha aqui que é interessante antes de a gente começar o nosso tour. Essa terceira pergunta é a seguinte: por que as empresas adoram o Power BI e têm bastante interesse em implementar essa ferramenta uma vez que as conheça? É o seguinte, há uns 10, 15 anos atrás, as empresas funcionavam da seguinte forma: você precisava de uma informação, de alguns dados para levar para uma reunião, algum gráfico, alguma coisa, tinha que ter alguma pessoa responsável por conseguir gerar essas informações, porque o processo de você extrair esses dados, gerar os gráficos, era um tanto quanto trabalhoso. Então, algumas pessoas
tinha um estagiário, eu quando entrei no mercado, eu fui esse estagiário, então eu tirava as informações do Proteus e fazia esses gráficos no Excel e dava para o meu gestor bonitinho para ele levar para a reunião dele às 11 horas. Então eu peguei esse tempo, tinha que 7, 8 anos mais ou menos que eu entrei no mercado. Então antes disso, era o cara do TI mesmo que fazia isso. Depois a galera foi colocando estagiário para poder fazer, colocando algumas outras pessoas. Mas o fato é que hoje com o Power BI isso nem precisa acontecer. Por quê? Você consegue entrar online no link, você consegue olhar durante a reunião, ver em tempo real. Então você consegue ter muita facilidade para poder ver os dados em momentos distintos. Você consegue ver pelo celular. Cadê o meu celular? Você consegue ver pelo celular de casa como é que o processo está funcionando, como é que alguma métrica estratégica que você está acompanhando está se comportando no período de tempo que você quiser. Então esse é o primeiro motivo que as empresas adoram o Power BI, que é facilidade. Qualquer ser humano consegue criar um dashboard no Power BI. O segundo motivo é segurança dos dados. Uma das coisas que o mundo corporativo preza muito é a segurança dos seus dados. Então, o Power BI tem uma cultura muito forte sobre segurança e as empresas tendem a aderir a isso. Eu trabalhei um tempo na Ambev e a Ambev abraçou muito o Power BI e tinha lá até na plataforma centralizada da Ambev um link direto que a gente já acessava para o Power BI. Enfim, já tem relatos de outras grandes multinacionais que já implementaram Power BI no DNA da análise de dados da empresa, de fato. Então, esses aqui são os dois modelos, são as duas razões aqui principais que, no meu ponto de vista, as empresas tendem a adorar Power BI. E o terceiro motivo, eu acredito que seja a facilidade no compartilhamento do seu trabalho. Há um tempo atrás, esses dashboards, esses gráficos, eles eram feitos no Excel. E tem uma certa limitação de você fazer esse dashboard no Excel, que é até um vídeo que eu vou fazer futuramente, uma comparação entre dashboard no Excel e dashboard no Power BI. E uma dessas vantagens que o Power BI tem sobre o Excel é a facilidade em compartilhamento do trabalho. A gente vai fazer aqui nesse vídeo um processo onde eu vou compartilhar o trabalho que eu fiz aqui no Power BI Desktop, que é o Power BI que está no meu computador. A gente vai compartilhar e vai jogar isso na internet. Então, qualquer pessoa que tem aquele link, que recebe o compartilhamento do nosso dashboard, pode acessar e pode ver. Com Excel não é tão fácil assim, com Excel você não consegue fazer isso. Então, esse terceiro motivo de compartilhamento, de você trabalhar com um time multifuncional que pode acessar ali os dados de maneira instantânea, eu acredito que é o terceiro grande motivo para as empresas adorarem o Power BI. Então, acho que eu respondi essa pergunta de maneira bem abrangente, né? Primeiro, facilidade para montar os gráficos e qualquer pessoa pode montar. Segundo, segurança. Terceiro, compartilhamento das informações. Beleza? Então, agora eu acredito que a gente pode começar aqui o nosso overview do nosso tour aqui pelo Power BI. Fechei aqui. Então esse dashboard aqui é um dashboard que eu montei, bem legal, né? Bem bonito. Diz aqui embaixo se você gostou ou não. Ele tem um estilo meio Star Wars, né? Mas enfim, vamos começar aqui o nosso tour. Como de praxe, toda ferramenta da Microsoft, ela tem essa faixa de opções aqui, onde ela dispõe algumas funções que são mais utilizadas aqui para a ferramenta, justamente para poder facilitar a utilização por parte do usuário. Então aqui em cima você vê todas as funções que são mais comuns. Então aqui a gente tem a função para poder importar os dados, e aqui a gente tem como importar dados de diversas fontes, através do SQL, Excel, enfim, a gente vai dispor isso aqui mais para o meio do vídeo. Aqui você pode inserir diversas coisas, você pode inserir caixa de texto, formas, botões, imagens. Aqui são as opções para você poder modelar dados. Aqui para a parte de exibição, onde você pode trocar o tema do seu dashboard, pode colocar indicadores, você pode ver como é que fica o layout aqui no celular, que é no Power BI para mobile. E aqui é o modelo padrão, toda ferramenta Office da Microsoft tem esse layout aqui na parte superior. O PowerPoint tem, o Word tem, Excel tem. Novidade para mim aqui é essa guia lateral, onde você tem aqui opções de filtro e aqui a parte de visualização e aqui são os campos. A gente vai importar aqui, a gente vai criar basicamente aqui um dashboard bem rapidinho, mas aqui é a parte de visualização. Aqui tem todos os gráficos padrão que tem hoje no Power BI. O Power BI sofre atualização mensalmente, então no momento desse vídeo, esses são os gráficos aqui que a gente tem para poder inserir gráficos, tabelas, guias de segmentação de dados. Você pode importar aqui gráficos através de script em linguagem R, através de linguagem Python. Você pode fazer diversas coisas, certo? E aqui são os campos. Por exemplo, quando a gente for importar os dados através do Power Query,
essas tabelas elas vão ficar aqui no cantinho, onde quando você for criar um gráfico, vou clicar no gráfico aqui só para você poder ver. Você vai observar que esse gráfico, ele faz o somatório do valor total de venda e da data. Então, vou abrir aqui, ó, data, e aqui ele está organizado por mês. Então, eu selecionei a opção de meses. Se eu quisesse desmarcar mês e colocar por trimestre, ele já geraria aqui, ó, trimestre 1, 2, 3 e 4. Então, vou desmarcar aqui, vou deixar mês, como é que estava. Então, é bem legal, você só precisa ir clicando. No Excel, como é que você faria isso? Você ia inserir uma tabela dinâmica e você ia gerar um gráfico dinâmico a partir da tabela. Nesse caso aqui, você não precisa, você só precisa ir clicando e aí o gráfico vai sendo gerado bem na sua frente. A gente vai criar gráficos aqui do zero, só estou te mostrando aqui basicamente. Novidade para mim aqui, bem legal, quando eu conheci a ferramenta, é que você faz toda a personalização aqui, ó. No Excel, eu crio muito dashboard no Excel, gosto bastante, tem muita flexibilidade, mais flexibilidade do que até no Power BI. E no Power BI ele meio que te limita um pouco com relação às funções que você pode utilizar. Então aqui você pode personalizar eixo X, Y, e aqui tá todas as opções. Eu recomendo que, se você baixar o Power BI para começar a fazer, que você brinque bastante aqui, ó, com essa parte de visualização, tá vendo? Formato é tipo um pincel de pintar a parede, mas enfim, tá tudo aqui. Você só precisa clicar no que você quer editar, clicar nessa opção aqui e vai ser tudo habilitado e você pode começar a trabalhar. Beleza? Você pode clicar também no papel de parede, enfim. O que é que tem de diferente aqui de fato? O que é que tem de diferente são essas 3 guiazinhas que estão aqui no canto. Não sei se você está vendo, mas agora você está, porque eu chamei a tua atenção. Beleza? Essa daqui é a guia de relatório. Se você tiver baixar o inglês, vai estar com o nome Report View, porque avisa o relatório que a gente está montando, né? O dashboard é um relatório gráfico. Então, você pode colocar tabelas, mas nesse caso aqui é um relatório gráfico. E aqui a gente pode também, nem mostrei para vocês, ó, guia de segmentação de dados, dashboard totalmente interativo, bem legal. Massa, né? É tão massa que eu perdi o foco, mas enfim, essa guia aqui é a guia de Report View, onde você vai montar o seu relatório de fato. Vou acrescentar aqui uma guia, tá vendo como é que fica o Report View? Para você criar um gráfico, como é que você faz? Você clica aqui no gráfico que você quer, digamos que eu quero um gráfico de colunas empilhadas. Como é que ele fica? Que ele está sem dado nenhum. Para eu fazer o gráfico de fato, eu clico no gráfico, venho aqui em campos, tabela, certo? Clico aqui em tabela e aqui eu seleciono, eu quero categoria e vou somar por valor de venda. Cadê? Opa! Aqui. Aí ele já cria o gráfico e agora você vai ter que fazer o trabalho de personalização. Você clica aqui, ó, nesse formato, no rodozinho, e aqui você vai brincar até umas horas e achar o formato ideal para você. Beleza? Então essa é a guia de... Essa é a guia de Report View. Aqui, ó, é o Data View, é onde ficam os seus dados. Quando a gente importa os dados de um banco de dados, do Excel, de um arquivo tipo texto, enfim, ele vem aqui, ele vem para essa parte. E aqui é onde você pode fazer os tratamentos, basicamente. Aqui, ó, é onde existe a linguagem DAX, que é Data Analysis Expression. A gente vai falar sobre DAX um pouco mais à frente, mas enfim, aqui é onde você consegue fazer cálculos, aplicar regras de negócio, criar medidas, fazer operações, e você faz tudo isso através do DAX, beleza? Mais à frente a gente vai falar sobre isso. E aqui, ó, é a parte de modelagem. O que é modelagem, Igor? Algumas vezes você vai precisar relacionar tabelas. Por exemplo, eu tenho uma tabela, nessa minha tabela aqui, ó, eu tenho as colunas categoria, cidade, data de venda e etc. Digamos que eu não tenho aqui o ID do vendedor, mas eu tenho o nome do vendedor. Ah, tenho aqui, ó, ID do vendedor. Digamos que eu quero fazer o pagamento das comissões dos vendedores. Aqui tem valor de comissão? Não tem. Digamos que numa outra tabela eu tenha o valor da comissão separada por ID. Como é que eu faria para poder mostrar nesse dashboard aqui que eu montei quanto de comissão cada vendedor vai receber? Já que nessa tabela não tem essa informação. Entende? Então eu preciso relacionar duas tabelas, onde eu vou relacionar o ID do vendedor com a outra tabela e através dessa relação eu consigo extrair quanto de comissão cada vendedor vai receber. Eu vou criar uma relação aqui mais no futuro e somente de teste para você ver a coisa acontecendo de fato. Existem estratégias para poder criar essas relações, só que como esse vídeo aqui ele é um vídeo introdutório para te mostrar o mundo do Power BI,
eu tendo a não me aprofundar tanto em todos os temas. Eu estou te mostrando o que é possível fazer. Fazendo só um paralelo rápido aqui entre Power BI e Excel, como é que você criaria essas relações? No Excel você poderia criar uma relação utilizando fórmulas como o PROC-V, você poderia juntar as tabelas, enfim. E existem técnicas para poder fazer isso no Excel. Com o Power BI você deve utilizar essa guia aqui de modelagem ou fazer direto no Power Query. Beleza? Então basicamente essas 3 divisões aqui é a maneira como se divide a ferramenta Power BI e é o básico. Beleza? Agora eu vou fechar esse projeto aqui e vou começar fazendo do zero, só para você ter ideia da coisa acontecendo de fato. Porque eu entendo que, às vezes a gente falando, Power BI é massa, Power BI é fácil. Às vezes a pessoa fica, porra nenhuma, macho, negócio desse bonitão é difícil demais de fazer. Mas eu vou te provar, eu gosto de mostrar, esfregar na tua cara assim, ó, que é fácil pra caralho de fazer. Então só queria saber mesmo, eu tô apaixonado por esse dashboard aqui, nem acredito que foi o que fiz. Bom demais, né? Então eu vou fechar esse projeto, vou abrir um novo primeiro aqui, né? Vou clicar aqui em novo e vou fechar esse. Então a gente vai começar a criar aqui agora do zero um projetinho de um dashboard bem simples, só para mostrar para vocês toda a facilidade que a ferramenta Power BI traz pra gente. Então, tá tudo aqui, tudo puro, sem nada. Eu vou vir aqui em Campos, tá vendo, sem tabela nenhuma. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é importar os dados. Não dá para eu criar gráfico sem dados, né? Então, eu vou vir aqui em obter dados. Vou dar um clique aqui. E aqui tem as inúmeras formas que eu posso obter esses dados. Essa opção aqui de obter dados é o nosso famoso Power Query M, beleza? Então, eu vou clicar aqui em Excel, certo? E eu vou pedir agora para o meu editor para borrar as minhas pastas secretas obscuras para vocês não verem. Então eu vou clicar aqui nesse arquivo com o nome de vendas e vou clicar em abrir. Quando eu clicar aqui em abrir, ele vai se conectar com os dados ali. Normalmente esse processo é rápido, né? Beleza? Então ele se conectou com os dados e aqui dentro daquela planilha ele seleciona aqui para mim, ó, dentro do arquivo vendas.xlsx, que era um arquivo de Excel, existe essa aba aqui, ó, vendas. Então eu vou dar um clique, ele vai me mostrar aqui uma prévia dos dados que existem lá. O que é que eu posso fazer? Eu posso checar, ver se está tudo certinho. Caso esteja certo, eu posso carregar direto no Power BI. Porém, eu não recomendo essa prática. O que é recomendado? Recomendado é que você carregue os dados uma vez que você garanta que esteja correto. E esse processo que a gente vai fazer aqui, ele é chamado de ETL. É o core, é o centro da funcionalidade do Power Query. O que é que significa ETL? Vou colocar aqui na tela aqui, editor. E de extract, de extrair. T de transform, de transformar os dados, tratar. E L de load, de carregar. Então, agora a gente fez o processo de extrair. Eu extraí as informações, agora eu preciso transformar. Ó, aqui, ó, o nome transformar dados. Vou clicar só para eu fazer as transformações. Pode ser que eu não precise transformar nada, possivelmente não, porque eu já deixei tudo certinho, mas é muito comum você precisar aplicar técnicas de transformação, você resolver aqui alguns probleminhas que vêm nos dados, e por isso que, como é uma boa prática, eu sempre trago aqui para o nosso Power Query, tá vendo? O Power Query ele também está presente no Excel e a funcionalidade dele é a mesma. E o que é que eu recomendo, o básico do básico a ser feito? É você checar o tipo de dado. Por exemplo, aqui em produto é um dado tipo texto, então eu vou checar se o dado que está aqui é tipo texto. Como é que você pode checar? Existem duas formas de você fazer isso. Você pode vir aqui no cantinho, ó, existe o ABC, tá vendo? Esse é a simbologia para dado tipo texto. Eu vou dar um clique aqui, ó, e ele vai me mostrar aqui, ó. Cadê? ABC. Tô cego aqui embaixo, ó. ABC, tipo texto. Caso esteja errado, basta você trocar aqui em cima, tá vendo? Vamos pegar algum outro dado. Tá todos certinhos aqui, ó. ABC já olhei rapidinho. Só que os dados tipo número, você pode dar uma olhada, tá como 1, 2, 3, significa números inteiros. Vou dar um clique. Se você quiser número decimal, basta você clicar aqui na opção de número decimal. Data também. Então, checar o tipo do dado é o básico, é o que precisa ser feito. É o mínimo do mínimo. Beleza? Uma vez que você encontre algum problema, existem diversas técnicas que você pode resolver utilizando o Power Query. Beleza? Outra segunda forma de você checar o tipo do dado, além dessa aqui, através dos ícones. Você pode vir aqui em transformar. Aqui em transformar, aqui tem uma opçãozinha que diz o nome, ó, tipo de dados. Esse dado aqui que eu estou selecionado é um dado tipo data, tá bom? Se eu clicar aqui em vendedor, observe que ele trocou, é um dado tipo texto. Então, duas formas aqui para você checar.
Uma vez que você vai aplicando técnicas de transformações, as etapas aplicadas ficam todas mostradas aqui do lado, onde você pode selecionar, voltar as etapas. Então, Power Query é lindo, eu adoro, certo? Então, é isso. Ó, observação importante, quando eu clico em cada etapa dessa, pode observar que tem umas letrinhas aqui em cima que elas são alteradas, tá vendo? Ó. Então, isso daqui, essas operações que a gente faz aqui do lado, só acontecem porque tem uma linguagem de programação rodando por trás aqui das coisas, tá vendo? E a sintaxe, a maneira que essa linguagem de programação é escrita, ela fica disposta aqui em cima. Vou apertar aqui nessa setinha para baixo e você pode ver, ó, o código que me permitiu importar, extrair esses dados e alterar o tipo aqui, ó, ele é escrito com essa sintaxe, tá vendo? Table.transform, isso aqui tudo. E essa linguagem aqui é a famosa linguagem M, que você pode ou não ter visto falar. Então, essa daqui é a linguagem de fórmulas do Power Query, certo? Tudo que a gente faz no Power Query só é possível porque essa linguagem de programação está aqui por trás, beleza? Então, vamos imaginar que está tudo ok, no caso aqui está ok mesmo que eu chequei antes, como a intenção dessa aula não é me aprofundar em nenhum tema, é te fazer um overview, então eu já deixei tudo pronto. Uma vez que está ok, você vem aqui em página inicial e clica em aplicar e fechar, tá vendo? Aplicar e fechar, porque eu vou carregar os dados, lembra que o processo é ETL, a gente já extraiu, a gente já transformou, agora eu carreguei os dados e fechei o Power Query, beleza? Aplicar e fechar. Você vai observar aqui, como eu estou carregando os dados aqui no Power BI, aqui em campos, no cantinho, vai aparecer o nosso famoso, as opções aqui dos campos das tabelas, tá vendo? Então, legal. Se eu vim aqui em dados, ó, vai estar a nossa tabelinha bem bonitinha, abrir aqui e a coisa vai estar funcionando de fato, beleza? Então aqui na guia de dados aqui você já está vendo que tem aqueles mesmos dados que a gente importou lá, que a gente descarregou através do Power Query, beleza? Só que aqui nesses dados a gente tem um objetivo diferente do que tinha naquela guia lá. O objetivo lá é a gente fazer o processo de ETL, como eu acabei de falar. Aqui, ó, é onde existe o famoso DAX, que você pode ou não ter escutado em algum lugar. O DAX significa Data, de dados, Analysis, de análises, Expression, de expressão. Então, basicamente, em breves linhas, é uma linguagem aqui utilizada para análise dos dados. E para que serve no final das contas? Serve para você fazer cálculos, serve para você fazer consultas, serve para você fazer análises mais profundas e avançadas dos dados que estão disponíveis e que você importou através do Power Query M. Então, é basicamente isso, em breves linhas, o DAX. O DAX, como a sigla fala, né, é uma linguagem de expressão, onde você pode escrever uma formulazinha, que é o que corresponde a cada instrução. Beleza? E somente para te exemplificar, como eu exemplifiquei no Power Query, a gente vai criar aqui uma instruçãozinha em DAX, só para você ver como é. Atualmente, existem mais de 250 fórmulas, expressões no caso, né, no DAX. Você não precisa saber todas elas. Eu sempre digo que a gente vai aprendendo no campo de batalha, montando o projeto, e à medida que você vai aprendendo, o nosso cérebro é seletivo, a gente tende a aprender as principais funções. Não é interessante você ficar decorando 250 fórmulas de DAX, né? Serve para porra nenhuma. Então, com o tempo, você vai acabar aprendendo as principais. Para o Power Query, existem mais de 700 fórmulas. O DAX existem mais de 250. Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma fórmulazinha. Vou criar uma medida. O que é uma medida? Medida é como se fosse uma variável nova. Então, vou clicar aqui, ó, numa coluna qualquer, certo? Eu vou clicar aqui em nova medida. Quando eu clicar em nova medida, vai aparecer aqui, vai ficar disponível a parte de cima aqui para eu poder criar essa minha medida. Tá vendo que o nome abriu uma caixinha aqui do lado, na minha seção de campos, e o nome ficou como medida. Eu vou alterar, não é medida, eu vou botar com o nome de contagem. Observe que aqui, ó, nessas colunas, não tem nenhuma informação que me diz quantas vendas foram feitas. Tem alguma coisa aqui que diz quantas vendas foram feitas? Não, né? Então eu preciso contar. Eu posso utilizar para contar a fórmula count em inglês. Então eu vou colocar aqui, ó, count. O editor aqui do DAX, ele é bem legal. Quando eu digito, ele já tem aqui as opções, as expressões, as fórmulas que eu posso utilizar. Eu vou utilizar aqui o count, ele me dá uma dicasinha, ó. Conta os números de uma coluna. Se eu colocar aqui para baixo, apertar minha setinha para baixo, count A, ele fala, ó, conta o número de valores de uma coluna.
E aqui tem várias opções. Eu vou utilizar o count normal mesmo. Então, eu vou abrir o meu parêntese. Quando eu abro o meu parêntese, ele já coloca o nome da tabela, que é vendas, e todas as colunas que tem disponíveis. Eu vou contar valor de venda, que é onde tem número. Então, cadê valor de venda? Fechei aqui, vou apertar parêntese e vou apertar Enter. Ou você pode clicar nesse Vzinho aqui. E aqui você já tem a sua medida com o nome de contagem. Essa daqui é uma expressão bem básica do DAX, mas que representa a sua utilidade. Então, eu precisava de informação do DAX, não tinha essa informação. O que é que foi que eu fiz? Eu escrevi uma expressão, uma fórmula e tirei essas informações do dado que eu tinha. Beleza? Então, o DAX é para isso. E que eu preciso decorar DAX? Não precisa. Faz projeto. Quando os problemas for surgindo, você vai aprendendo com o tempo. Beleza? Então, você já aprendeu sobre o processo de ETL, você já aprendeu sobre DAX. Agora vamos aqui na parte de modelagem. A parte de modelagem é uma parte bem interessante. Existem algumas estratégias para você, alguns esquemas para você relacionar os dados, tá? Então, basicamente, como é que funciona? Eu vou precisar importar uma outra tabela aqui só para poder te mostrar. Eu vou vir aqui em obter dados, Excel. Vou importar uma outra tabela que eu criei aqui com o nome de cadastro. Mais uma vez, carregando. Vou vir aqui em vendas. Fazer um overview aqui. Eu tenho um nome de produto, tenho um nome de categoria. Observe que tem um erro nos dados, tá vendo? Ele colocou a coluna dos dados com o nome de column 1 e column 2. Por que ele fez isso? Porque ele não identificou como o nome aqui, categoria e produto, como sendo o cabeçalho dos dados. Eu poderia corrigir isso? Eu poderia sim, mas esse vídeo aqui vai ficar muito longo, não é o objetivo dessa aula. Vou carregar logo os dados aqui. Tá carregando. Ele carregou aqui com o nome de vendas 2, tá? Porque era o nome da planilha lá que tava. E o nome que tá aqui é column 1 e column 2, que é o erro que eu citei para vocês. Vou vir aqui em modelagem. Quando eu venho aqui em modelagem, eu posso relacionar esses dois dados. Como é que eu posso relacionar? Eu posso clicar num cabeçalho desse. Todos esses itens que estão listados aqui são os nomes dos cabeçalhos. Beleza? Então agora eu tenho aqui as minhas duas tabelas. E como é que eu poderia fazer para relacionar uma tabela com a outra? Eu posso clicar sobre a coluna da primeira tabela que eu quero relacionar com a coluna da outra tabela que eu quero relacionar. Vim aqui em geracionar relações. E aqui ele já detectaria as relações de maneira automática. Porém, como tem um erro numa tabela, ele não detectou relação nenhuma. Eu posso fazer isso de maneira manual. Como? Clicando aqui em novo, certo? Você vai escolher a primeira tabela e aqui vai ter as opções dos dados que tem na primeira tabela. Automaticamente ele já selecionou a segunda tabela, já que só tem duas e eu quero relacionar. Então eu tenho que relacionar uma com a outra, beleza? Então, como era que eu faria? Eu só seleciono aqui uma coluna, digamos que é a coluna onde tem produto. Eu clico nessa, clico na outra aqui e ele já entende que eu quero relacionar essas duas. Existem várias estratégias para você poder relacionar os dados. Que aqui você vai precisar entender um pouco sobre cardinalidade e direção do filtro cruzado. Esses dois assuntos são bem complexos. Eu poderia utilizar aqui mais de 30 a 40 minutos só para explicar cada um deles. Mas enfim, basicamente é isso. Caso você entenda que esteja ok, eu vou dar o ok e eles já vão criar essa relação aqui pra gente, beleza? Então é isso. Nesse caso aqui não funcionou porque tem um erro nos dados. E caso eu criasse aqui um gráfico utilizando essas informações, estaria errado. Mas a intenção desse vídeo é justamente te mostrar como é que pode ser feito, beleza? Então observe que ele coloca aqui uma setinha, dando a entender que existe uma relação entre essa tabela com essa tabela, beleza? Então você já entendeu aqui, report, já entendeu como é que a gente faz o processo de ETL, como é que se utiliza os dados e como é que faz a modelagem aqui dos nossos dados, beleza? Então vamos aqui agora para a parte de Report View, que é a parte mais legal, que é a parte que a galera gosta bastante. Então como é que eu faço para criar um gráfico, né? Você clica aqui no tipo de gráfico que você quer utilizar, vou colocar um gráfico de área. Vou clicar um gráfico de área aqui, vou colocar bem no cantinho aqui, gráficozinho de área. Vou vir aqui em campos, tá? Vindo aqui em campos, eu clico em vendas. Eu não vou trabalhar com essa tabela aqui, tá? Porque eu inseri ela só para poder mostrar para vocês como é que faz a modelagem, como é que faz as relações. Então, clicando aqui, eu vou vir em data, né? Data da venda. Como é um gráfico de linhas, basicamente, só que com área,
ele serve bastante para poder dispor uma variável de maneira temporal. Então, no eixo X, que é o eixo horizontal aqui, eu vou colocar minha informação de tempo, vou colocar mês, e a variável vai ser o valor de venda, o valor numérico. Como tem esse somatório aqui, tem a operação que eu posso fazer. Ah, Igor, eu não quero somar, eu quero fazer média. Você pode vir aqui, ó, em valores, dar um cliquezinho e trocar a operação que você quer fazer. Você pode trocar para média, mínimo, máximo, enfim. Existem diversas coisas que você pode fazer. Então, posicionamos nosso gráfico aqui. Eu vou criar mais outro gráfico, somente para você ter uma ideia de como é que isso funcionaria. Vou clicar aqui nesse gráfico, deixa eu ver, um gráfico de barras horizontais mesmo. Vou colocar no cantinho esse gráfico de barras horizontais. Eu vou colocar categoria e valor de venda também. Observe que não demora nem 2 segundos, né? Muito fácil, para te provar na tua cara que é fácil fazer esse negócio aqui, beleza? Então basicamente é isso. Agora o que é que eu recomendo para você? Que você brinque um pouquinho aqui nessa parte de formato, para de personalizar esses gráficos, entende? O core da questão está bem aqui. Se você quiser inserir um título, como é que você faz? Você vem aqui na guia de inserir, na faixa de opções, na faixa superior, vem aqui em caixa de texto, vai dar um cliquezinho aqui em cima, vai puxar ele bem aqui para o lado, e aqui dentro você pode digitar o que você quer digitar. Cadê? Vou fechar um pouquinho ele aqui. Vou dar um clique na minha caixa de texto para poder ajustar. Ficou um pouco grande. Vou posicionar ela melhor aqui. Observe que eu digitei informações aleatórias e ele já colocou aqui em cima. Vou colocar dashboard introdutório. Beleza? Dashboard introdutório. Vou centralizar aqui as informações. Cadê? Aqui, centralizar. Vou colocar em negrito. Posso selecionar tudo e colocar ele. Selecionar tudo e colocar ele em negrito. Se meu mouse me ajudar. Aqui você pode trocar a fonte, aqui você pode trocar o tamanho da fonte. Selecionar tudo. Colocar aqui o tamanho de 40, beleza? Ajustar. Aqui você pode colocar título. O Power BI, de forma geral, aqui no processo de utilização de imagens, etc., ele é um pouquinho mais quadrado do que o Excel. O Excel te dá mais liberdade para você criar, mas dá para você fazer coisas fantásticas. A prova disso é o dashboard que eu acabei de te mostrar, que tá foda pra caralho. Modéstia à parte. Beleza? Então, basicamente é isso. Como padrão, os gráficos que a gente cria aqui, ele já vem com uma certa interatividade. Por exemplo, se eu clicar nessa barra, ele já filtra aqui toda a tabela, todos os gráficos. Se você quiser editar isso, você vai precisar tirar a interação. Como é que você tira? Você pode vir aqui em formato, né? Você vem aqui em formato e aqui você pode editar as interações que existem entre os gráficos, tá? Clicando aqui em edição, você pode remover ou não essas interações. Beleza? Cliquei aqui sem querer. Mas basicamente é isso. Então, que eu queria somente agora mostrar para vocês como é que se publica aqui um dashboard. Então, vou vir para o meu outro dashboard lá e vou mostrar para vocês como é que isso faz na prática. Vou fechar esse projeto aqui que eu fiz só de teste para mostrar para vocês. Então vamos lá, abri aqui o projeto original. Esse projeto aqui não está publicado. E é o seguinte, para você publicar isso online, para você poder compartilhar com as pessoas, e você poder acessar do Google Chrome ou de qualquer outro navegador que você utiliza, você precisa ter uma conta de e-mail corporativo ou uma conta de estudante, por exemplo, da sua faculdade, etc. Você não pode, você não tem autonomia para fazer isso com provedores de e-mail, Hotmail, Gmail e afins. Você precisa ter um e-mail padrão. Aqui do Mamba, como a gente é uma empresa e a gente tem um domínio @mambatreinamentos.com, a gente pode utilizar isso para poder criar as nossas contas e publicar. Beleza? Então, para publicar é bem simples. Observe que o meu dashboard está todo pronto aqui. Para eu fazer isso, eu clico aqui em publicar, seleciono o meu workspace que eu quero fazer a publicação, vou colocar meu workspace, vou selecionar e ele já está publicando. Vocês vão ver como é fácil, e esse é até um dos motivos que eu citei inicialmente para as empresas adorarem. Como eu fechei o outro inesperadamente, ele já mostrou aqui para mim que tinha arquivos salvos, mas não tem nada a ver. Então ele já mostrou aqui pra gente que foi publicado com êxito na web. Como é que a gente pode fazer para acessar? Vou clicar aqui, ó, nesse linkzinho aqui, ele vai me levar aqui para esse site, tá vendo? Uma vez que você está aqui, você vai clicar em entrar. Eu vou logar aqui
Tô na minha segunda tela, não tô mostrando para vocês não verem o meu e-mail. Já conectei, vou mostrar aqui para vocês agora que está carregando. Então, publicamos aqui, você pode ver que ele está online aqui, não está mais no Power BI Desktop, ele já está aqui na web. E caso eu precise compartilhar esse daqui, eu posso fazer o compartilhamento. Tá vendo que já tem a opção aqui de compartilhar? Eu clico aqui em compartilhar e você pode compartilhar isso de maneira multifuncional para o seu time. Só que, como eu não estou utilizando a licença Pro, ele me dá essa advertência aqui, ó, atualizar para o Pro para eu poder fazer o processo de compartilhamento. Porém, ele só me permite que eu faça isso utilizando a licença Pro por 60 dias. E isso nos leva à seguinte questão: existem 3 tipos de Power BI, né? O Power BI Desktop, que é o que eu mostrei aqui para vocês nesse vídeo aqui todo, onde a gente trabalhou e tal. E com ele você pode acessar naturalmente. Existe o Power BI Pro, que é para empresas. E quanto é que custa o Power BI Pro para empresas? Vou entrar aqui para mostrar para vocês diretamente no site, direto da fonte. Puxa aqui para o cantinho. Hoje o Power BI Pro, comece a usar o Power BI Pro por R$ 43,00 por mês por usuário, muito barato. Isso daqui para uma ferramenta de self-service BI é tipo quase nada, entendeu? Então as empresas multinacionais compram isso daqui como se fosse jujuba. Tem ferramenta de self-service BI que é R$ 1.000 a licença. Então essa aqui tá dado, beleza? Então para você fazer algumas funcionalidades, você precisa ter o Power BI Pro. Você pode fazer tudo que a gente fez aqui normalmente com o Power BI Desktop, que é gratuito, que você pode utilizar. E tem o Power BI Mobile, que você pode utilizar através do celular, e possivelmente eu vou fazer um vídeo falando sobre o mesmo. Mas basicamente é isso, a gente pode acessar tudo da web e tudo sendo atualizado de maneira automática. O mais legal é que os dados estão no meu computador e quando eu atualizar isso no computador, ele é também atualizado aqui. É bem interessante, né? Basicamente era isso, fazer um overview geral aqui da ferramenta. Eu espero que você tenha gostado. E é isso, vamos pra cima, vamos dominar a Power BI. Show, mano!